Primeira Coríntios, capítulo 12, eu vou ler do versículo 1 até o 3º versículo. A palavra do Senhor nos diz aqui: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite de bênçãos, o Espírito do Senhor está no templo, Jesus está no templo, a Tua palavra está aqui e será declinada, meu Pai, para atender às necessidades de cada alma. Todos nós aqui precisamos receber este alimento durante meia hora, 40 minutos, para termos condições de vencer a semana que logo, logo se encerra. Pai, abençoa todos os visitantes, todos os que aqui estão, opera com a Tua mão de poder, é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, eu intitulei essa mensagem Movidos ou Movendo-se pelo Espírito Santo, tá? Nós vamos falar sobre isso, sobre a importância dos dons, e eu quero que você preste bastante atenção em tudo que nós vamos falar. Muitas pessoas confundem talentos com dons. Qual é a diferença? Às vezes não é tão fácil diferenciar. O talento quem dá é a natureza, é a genealogia, é a herança genética. Os dons quem dá é Deus. Entenderam? Talentos, quem dá? A natureza. Uma criança nasce, com 5 anos ela já é cantora. Então esse talento, ele é natural da sua genealogia. Com certeza o pai é cantor, o avô era cantor, tinha dons, tinha aptidões musicais, inteligência musical. Mas o dom, nós temos que ele tem uma origem diferente. Qual a origem do dom? É dado por Deus, pelo Espírito Santo, é dado pelo próprio Senhor Jesus. Para que serve? Nós vamos falar para que serve o dom. Nós vamos falar como devemos buscar o dom e qual o prazo de validade. Essas 3 coisas fazem parte dos dons que o Senhor nos concede. A igreja precisa de dons. Nós encontramos muitas igrejas que não querem buscar os dons. Eu venho de uma igreja onde não se falava em línguas. Eu venho de uma igreja onde não se cria em revelação do Espírito Santo. Venho de uma denominação onde você não podia bater palma, onde você não podia dar um glória a Deus. Eu venho de uma igreja, junto com isso, que também não jejuava, que também não tinha campanha de oração, que também não ia no monte. Então você percebe que quando nós impedimos o agir do Espírito Santo e começamos a colocar barreiras, não são apenas os dons que desaparecem, desaparecem também a vontade de orar, desaparece também tudo aquilo relacionado ao mundo espiritual. A igreja pode caminhar dessa forma? Pode.
Pode. Se nós, a partir de hoje, decretarmos que ninguém mais vai falar em línguas nessa igreja, que nós não queremos mais pastores que revelam, que nós não queremos mais campanha de oração, e o monte que nós vamos aceitar aqui é somente um monte de coberta, ou um monte de comida. Podemos fazer isso? Podemos. A igreja tem liberdade, o que ligardes na terra será ligado no céu, o que duas pessoas concordam entre si, o Senhor abençoa. Nós podemos fazer uma igreja, como dizem aí, tradicional, podemos fazer um movimento de igreja ultra tradicional. O Senhor vai respeitar o nosso ponto de vista, mas quem sai perdendo? Nós saímos perdendo. É tão bom quando um culto é cheio do carisma de Deus, do amor de Deus, do dom do Espírito Santo. É muito bom quando nós vemos alguém falando em línguas. Alguém pode falar, pastor, mas fala em língua, mas ninguém interpreta. Esse que é o problema, irmão. Tem igrejas que dizem que se não houver intérprete não pode falar em língua. É mesmo que eu dissesse para o Espírito Santo, ó Espírito Santo, aqui você só pode funcionar se for do nosso jeito. O próprio apóstolo Paulo não disse isso. Ele não disse que só pode falar em língua se tiver intérprete. Ele disse que é bom que haja intérprete. E ele disse que existem dons que são mais importantes do que o dom de falar em línguas. Ele disse que o dom de profecia é superior. Depois ele diz em 1 Coríntios 13 que o dom do amor é superior ao dom de profecia. Mas a igreja não pode viver sem buscar esses dons. Eu vim de uma igreja, como disse, uma igreja que cerceava os dons, mas quando eu comecei a estudar teologia no Paraná, os meus amigos falando em línguas, eu falei, eu quero isso também. E eu fiz um jejum de 105 dias, onde eu não tomava café da manhã, e após o meio-dia é que eu podia comer alguma coisa. Então o resto do dia eu podia comer à vontade, mas até o meio-dia nada. Foram 105 dias de jejum para que Deus me batizasse com o dom de línguas. E aí, sabe o que aconteceu? Eu não recebi de imediato. Eu vim embora do Paraná, não falei em línguas durante todo esse tempo, e quando eu estava num culto à noite, de segunda ou terça-feira à noite, o pastor Rodrigo, que na época estava comigo, disse, vamos à igreja orar com as nossas famílias? Ele foi com a mulher dele e com a filha dele, e eu fui com a minha esposa e 2 filhas. Chegamos lá, irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e o dom desceu na hora. Eu comecei a falar em línguas. Não me envaideço por isso, porque eu sei que muitas pessoas aqui também têm esse dom. Esse dom não substitui o dom do amor. Esse dom não substitui a palavra de Deus. E esse dom, ele não nos faz melhor do que ninguém, mas que nos enche, enche. Que nos edifica, edifica. O próprio apóstolo Paulo diz, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Porque se não houver intérprete, o outro não vai saber o que você está falando. Mas você fica edificado. O dom de línguas edifica a pessoa. Eu acho que nós não podemos falar em línguas para aparecer. Nós não podemos falar em línguas para se sobrepor a alguém. Mas devemos sim buscar o dom de línguas. Muitas pessoas não recebem esse dom porque têm medo. Já teve pessoas que me perguntou, quando a gente fala em língua, a gente perde a consciência? Isso não é incorporação, irmãos, é dom de língua. Não é manifestação demoníaca, é dom de língua. O Espírito Santo jamais vai roubar a sua consciência. Nem os demônios têm poder para fazer isso. Então, nós vamos nos mover pelos dons. Vamos aprender como nos mover pelos dons. Uma outra forma que o Senhor fala comigo e fala com muita gente é em sonhos. Tem pessoas que pensam que Deus só falava em sonhos no passado. Não. Deus também fala em sonhos no presente. Comigo fala demais. Só que você tem que saber diferenciar o que é um sonho de barriga cheia e o que é um sonho de Deus falando com você.
Então muitas pessoas me procuram, pastor, eu tive um sonho, e eu acabo virando adivinho de sonho. Mas não quero que vocês pensem assim, porque se Deus te dá um sonho, e nesse sonho Ele está falando com você, e você não entendeu, peça a Ele para discernir o teu sonho. Porque só Ele vai saber discernir. Eu, muitas vezes, vou dar algumas pistas, mas eu posso estar errado também. Comigo tem toda uma simbologia. Quando Deus quer falar comigo sobre a igreja, Ele me põe andando sobre uma bicicleta, Ele me põe andando sobre uma moto, Ele me põe andando dentro de um carro, Ele me põe andando dentro de um ônibus. Sempre quando Deus quer falar comigo sobre a condução da igreja, Ele me dá um desses veículos para dirigir. E durante o trajeto da condução desse veículo, algumas coisas vão acontecer. E eu preciso do discernimento do Espírito para saber exatamente o que vai acontecer. Há um tempo atrás, eu chamei o pastor Gessé e falei, nós vamos ter problemas. Ele falou, por quê? Eu falei, porque nós estávamos dentro de um ônibus, eu e você estava dirigindo em alta velocidade, e tinha buraco demais, e eu falava, Gessé, pisa nesse freio, Gessé, você está indo rápido demais, e ele passando em cima do buraco, cada bacada, eu falei, olha, nós vamos ter problema. E estamos passando por alguns problemas no louvor. E falei para ele, lembra quando eu te falei que nós teríamos problemas? Depois Deus me deu uma outra revelação em sonho, relativo exatamente ao que ia acontecer. Então, irmãos, eu quero que você aprenda a buscar os dons, sem medo, sem medo. Sempre quando o Senhor quiser te dar uma diretriz, Ele vai falar com você. Pastor, por que Deus fala com a gente em sonho e não fala face a face? Primeiro, porque nós não temos a estatura de Moisés. Com Moisés ele falava face a face. Segundo, porque você pode assustar, você pode ter uma parada cardíaca. Se Deus aparecer na sua frente, você vai morrer, irmão, seu coração não aguenta. A Bíblia diz que quem vê Deus face a face não sobrevive. Então o Senhor pode continuar falando em sonho, né? Para que morrer se a gente pode viver ainda, né? O céu é bom, mas ele pode esperar, é ou não é? Então, Deus vai falar com você normalmente em sonho, através de uma pessoa. Durante a oração Ele vai intuir você, ou Ele vai falar dentro da sua mente, você vai ouvir uma voz dentro da sua mente. Como é que eu vou saber se é Deus que está falando comigo? Irmãos, quando é Deus que fala primeiro, Ele traz convicção. Se você tem dúvida se é Deus que falou, não foi Deus que falou. Quem entendeu, levanta a mão. Pastor, eu ouvi uma voz, será que foi Deus que falou comigo? Foi não, irmão. Quando Deus fala, Ele não deixa dúvida. E quando Ele fala e você não tem segurança, Ele pode confirmar até 5 vezes. Ele pode confirmar através da boca do seu pastor. Ele pode confirmar através de uma leitura bíblica. Deus pode falar com você numa música. Agora toma cuidado. Toma cuidado, porque muitas vezes a pessoa fala, Deus falou comigo, e Deus não falou. Você toma muito cuidado, porque por causa disso eu já vi muitas pessoas terem problemas. Acaba fazendo aquilo que não deve, achando que é Deus que falou. Quando nós fomos começar a construir essa igreja, nós não tínhamos comprado esse lote. Havíamos comprado lá embaixo. Na época, Deus de Tina falou, pastor, vamos começar a construir? E eu sou muito rápido para tomar decisão. Eu falei, vamos. E Deus já sabe que quando eu falo vamos, vamos mesmo, né? E aí, quando foi naquela noite posterior, Ele falou comigo, não é para construir lá. É para construir no espaço municipal. Ah, legal. Espaço municipal qual? Rio Verde deve ter uns 100, 200 espaços municipal. Acontece que o Senhor me trouxe para cá na madrugada. E eu me vi em espírito andando neste lugar aqui.
Eu falei, espaço municipal maior do que esse que nós temos aqui do lado não existe. E aí então eu chamo o meu povo, os intercessores, e eu falo, gente, Deus falou, e Ele tinha falado mesmo, que era para a gente marchar ao redor desse espaço, tomando posse. Precisa disso, irmão? Não precisa. Mas por que Deus faz isso? Não é para que o milagre aconteça, é para que a gente tome posse na nossa mente, porque já é nosso. E aí nós viemos aqui, Deus fez, Deus operou. O dinheiro apareceu, nós compramos esse lote, depois compramos o outro, depois compramos o outro. Então, olha, andar com Ele é muito bom. Ele vai falar. Ele vai falar. Já teve N pessoas que às vezes queriam uma resposta do Senhor e veio para a igreja. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo, usa a boca do profeta. Aí durante a mensagem, ou durante a pregação, Deus então fala, ou diretamente, ou através da palavra, ou através de um exemplo. Então eu quero que você fique atento. Deus fala, Deus usa, Deus te concederá dons, e você precisa se mover nos dons, ok? Está aí, movendo-se pelos dons do Espírito Santo. Bom, como é que eu devo buscar os dons? Primeiro ponto, como devo buscar os dons? Você já entendeu o que você precisa buscar, sim ou não? Sim, então é ponto pacífico. Agora, como vamos buscar esses dons? A palavra de Deus nos fala que devemos buscar os dons com zelo. Lá em 1 Coríntios 14, 1. Você quer abrir? É bom você marcar. Passa só uma página para frente. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo. Busque os dons do Espírito Santo com zelo, com cuidado, com persistência, com amor, com esmero, com prudência, com sabedoria, com equilíbrio. Busque os dons do Espírito Santo, igreja. Não sejais ignorantes quanto aos dons, mas buscai com zelo os dons do Espírito, porque hoje o Jesus que opera na igreja é o Espírito Santo. Hoje o Deus que opera na igreja é o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo, na era da igreja, na dispensação da graça, que vai conceder para você os melhores dons. E a palavra de Deus nos fala, nesse capítulo 12, de 9 dons. Primeiro, os dons de elocução. O que é dons de elocução? É o dom onde você pensa e tem que falar. Classificando os dons, primeiro, dom de elocução, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Quais são os dons de elocução? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Eu olhei para a irmã Daniela, o Espírito Santo testifica no meu coração algo para dizer para ela, referente ao que ela está vivendo, isso é palavra de conhecimento. Irmã Daniela, eis que te digo, minha serva, Deus é contigo, fica firme, a vitória é sua. Pastor, mas isso é trivial. Irmãos, quem disse que Deus vai falar sempre na objetividade? Quem disse que Deus vai falar sempre no varejo? Muitas vezes Deus fala no atacado. Quando Ele diz, olha, a vitória é sua, fica firme, todas as suas lutas, todas as suas orações serão respondidas, parece que é trivial, mas às vezes é tudo que ela precisa ouvir na noite de hoje. Isso é palavra de conhecimento. Isso é classificado como elocução. Aí eu chego
para a irmã Gábata durante uma mensagem como essa e digo assim: olha, Gábata, Deus manda te dizer que aquela pessoa que tem te importunado, você não vai fazer nada contra ela, você vai simplesmente orar. Palavra de sabedoria. Aí Deus usa o profeta durante o culto ou fora dele, e ele chega para alguém e diz assim: olha, toma cuidado com essa pessoa com quem você está andando, toma cuidado com esse relacionamento no qual você se envolveu. É ao mesmo tempo uma palavra de conhecimento e um discernimento de espírito, porque Deus discerniu para o profeta que a pessoa que anda com aquela outra pessoa não é digna de confiança. Então os dons de elocução são os dons que nos levam a falar da parte de Deus. Amém? Amém. Uma outra classificação de dons, os dons de poder. Os dons de poder. Então você pode pedir a Deus os dons de elocução. Pai, eu quero receber os dons de elocução. Ou você pode buscar com zelo: Pai, eu quero os dons de poder. Quais são os dons de poder? Classificado aqui em 1 Coríntios 12. Eu não li todo Coríntios 12, eu estou resumindo na pregação. Quais são os dons de poder de 1 Coríntios 12? Então vamos lá: o dom da fé, o dom da cura e o dom de milagres. Quais são os dons de poder? O dom da fé, o dom da cura e o dom de milagres. Quem é que vos dá esses dons? O Espírito Santo. Então você vai buscar com zelo, a partir de agora, os dons. Com qual desses dons você se afinizou? Olha, pastor, eu me afinizei com os dons de poder. Então peça a Deus fé sobrenatural. Isso aqui não é aquela fé corriqueira, não. Isso aqui não é aquela fé trivial, não. Se Deus quiser, eu estou sentindo que amanhã é sexta-feira. Não é essa fé, não, irmão. Eu estou sentindo que depois da manhã é sábado. E talvez vai chover. Não, não é essa fé que eu estou falando, não é essa profecia, não. Então presta atenção. Os dons de poder é a fé sobrenatural capaz de produzir cura. É a fé sobrenatural capaz de produzir sinais, prodígios e maravilhas. Há relatos de cultos cheios do poder de Deus, onde uma pessoa que não tinha perna, Deus operou as maravilhas dele e a pessoa saiu com a perna. Quem acredita nisso? Eu acredito, irmão. Eu nunca vi, mas eu não sou Tomé. Eu não preciso ver para crer. Se alguém falou, eu quero acreditar que esse alguém não é filho de Satanás, não é mentiroso. Porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então, se ele está falando que viu, eu quero acreditar que realmente Deus operou, até porque está prescrito na sua palavra, dom de milagres, prodígios e maravilhas. Teve uma época que era comum aparecer dente de ouro. Irmãos, eu quero acreditar que apareceu dente de ouro. E se alguém está mistificando, na verdade, pode ter aparecido realmente em algumas pessoas dente de ouro. Então, os dons de poder, quais são os dons de poder? Fé, cura e milagres. Se você não tem fé sobrenatural, você não vai conseguir orar e realizar cura nas pessoas. Se você não tem a fé sobrenatural, você não vai conseguir produzir sinais, prodígios e maravilhas. Qual a outra classificação dos dons? É os dons de profetizar, dom de profecia. Então vamos lá. Primeiramente, dom de elocução. Segundo, dons de poder. Terceiro, dons de profecia. Então, quais são os dons que estão classificados como dons de profecia? Profecia, dom de línguas e interpretação de línguas. Então você pode escolher dons de elocução. Quais são? Conhecimento, sabedoria e discernimento.
Os dons de poder: fé, cura e milagres. E os dons de profecia? Profecia, línguas e interpretação de língua. Posso aplicar a prova? Então vou aplicar a prova. Amém ou não? Amém. Tem que conhecer. Obreiro aprovado é aquele que manuseia bem a palavra da verdade. Então eu devo buscar com zelo os melhores dons? Devo buscar com zelo os melhores dons. Primeiro ponto da pregação: busque com zelo os dons do Espírito. Ok? Beleza. Segundo ponto da pregação: para que serve os dons? Para que serve os dons? Bom, os dons servem para aperfeiçoamento dos santos. Onde é que eu vou encontrar isso? Vai lá comigo em Efésios 4:12. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 4:12. Aqui é bom que você ouve a palavra de Deus e aprende a manusear a palavra. Efésios 4:12. Então, em Efésios 4:12, diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o seu serviço, para a edificação do corpo de... Para que serve os dons, igreja? Para aperfeiçoamento dos santos. Diga: eu sou santo. Então é para aperfeiçoamento de quem? Nosso. Para que muitas vezes as pessoas usam os seus talentos? Para aparecer. Para que nós usamos os nossos dons, os dons do Espírito? Para crescer. Quando você vê alguém num show de calouros, ele está cantando usando aquele talento do canto, não é para crescimento e aperfeiçoamento, mas é para aparecer, para ganhar dinheiro, para ganhar troféu, para ganhar notoriedade, para ganhar espaço na mídia. Os dons não, talento serve para isso, dom serve para quê? Para aperfeiçoar a gente. Quando eu uso o dom e digo: olha, Deus manda te dizer, na verdade eu estou buscando o aperfeiçoamento do irmão, para o irmão crer um pouco mais, para o irmão vigiar um pouco mais. Então, os dons, segundo Efésios 4:12, servem para nosso crescimento espiritual. Hoje eu já sei, quando eu estou em casa, às vezes deitado, não estou dormindo, ou às vezes estou orando, e vem a imagem de alguém na minha mente. Eu vejo a pessoa como se fosse uma foto. Eu vejo a pessoa nitidamente, eu já não questiono. Senhor, em nome de Jesus, eu peço livramento para o irmão fulano. Eu peço que o Senhor abençoe o casamento dele, que o Senhor abençoe a família, livra ele de acidente, de enfermidade, de prejuízo material, de bala perdida, de assalto, de sequestro, de roubo, de latrocínio. Livra esse homem de todo mal. É o dom de intercessão, de intercessor que Deus me deu. Você tem que saber para que serve o dom. É para aperfeiçoamento, é para livramento, é para crescimento espiritual, é para proteção, para tudo isso. Estou cansado de receber, cansado no bom sentido, né, gente? Eu estou cansado de receber pessoas no gabinete pastoral que falam assim: pastor, a minha vida é um buraco, nada do que eu faço dá certo. Eu não consigo me relacionar, não consigo ser feliz num relacionamento, vivo numa deprê danada, eu só quero saber de ficar no quarto, eu não tenho amigo, eu não consigo prosperar, e vai contando um monte de coisas. Olha, é tão fácil fazer esse diagnóstico, é tão fácil, e muitas vezes é crente que toma ceia, que devolve dízimo, que não falta o culto. Por que isso acontece? Porque não está desenvolvendo os seus dons. Trava o que Deus colocou na sua vida e veja onde é que você vai parar. Veja onde é que você vai parar. Trava o que Deus colocou na tua vida. Ninguém dá prejuízo para Deus. Ai daquele que tentar
impedir o agir? Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? E eu sofri muito para entender isso. Eu me lembro uma manhã, que eu levantei 5 horas da manhã para orar, isso há uns 15 anos atrás. Levantei e fui para o chão. Naquele tempo eu não tinha ainda o meu quarto de guerra, né? O meu quartinho de oração. E eu fui para o chão no quarto. E o Senhor trouxe a imagem de uma moça, de uma senhora, na minha mente. E eu comecei a orar por aquela pessoa. Senhor, em nome de Jesus, abençoa fulana, livra do mal, nesse procedimento que eu acabei de relatar. Saí da oração, levantei, tomei o café e fui para o colégio trabalhar. Na época eu dava aula no colégio militar. Minha aula começava às 7 horas da manhã. Quando eu cheguei lá, eu não vi a coordenadora. Ela era a coordenadora. E eu conversando com alguém, com um professor, falei assim, cadê a coordenadora? Citei o nome dela. O professor falou, você não está sabendo o que aconteceu? Eu falei, não. Ela falou, ela se envolveu num acidente ali na rotatória do Cristo Redentor. Bateu, a moto dela bateu numa outra moto, ela caiu, foi para o hospital. O negócio dela é complicado, vai ter que fazer até cirurgia. Eu falei, meu Deus. Naquele dia, Deus fechou a sepultura daquela moça. Mas Deus podia fechar a sepultura sem precisar de mim, sim ou não? Claro que podia. Por que Ele falou que eu deveria orar? Simplesmente porque Ele quer fazer de nós co-parceiros dEle na obra dEle. Um homem que fazia macumba há 30 anos atrás, agora não está mais fazendo macumba, está fazendo intercessão para que pessoas sejam livres da morte. O diabo usa você, ou eu, ou qualquer pessoa, para causar prejuízo, co-participante da obra de Satanás. Deus não. Ele nos usa para salvar vidas. Ele nos usa para cuidar dos dele. É o irmão mais velho cuidando do irmão mais novo. Quem é que teve irmãos aqui que o pai ia trabalhar, a mãe ia trabalhar e colocava você para cuidar do irmãozinho mais novo? Levanta a mão, deixa eu ver. E se o pai chegasse, a mãe chegasse, o menino tivesse machucado, ai, ai, ai. Era ou não era? Menininho, se chegasse, o pequenininho chegasse para o pai, papai, o meu irmão me bateu. Ai, 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 onde é que você ia entrar? Que confusão que você ia arrumar. Deus faz a mesma coisa. Ele fala, Antônio, cuida dos mais novos. E às vezes Deus manda você cuidar de alguém que não está nem no Brasil. Está lá nos Estados Unidos, ora por ele. Então, a oração é um cuidado. Para que servem os dons? Para aperfeiçoamento dos santos. Tudo bem? Todo mundo está entendendo? A aulinha básica aqui? Então vamos lá. Qual o prazo de validade dos dons? É o terceiro ponto. O primeiro ponto, como eu devo buscar? De forma zelosa. Segundo ponto, para que serve? Para aperfeiçoamento. Terceiro ponto, qual o prazo de validade? Dom tem prazo de validade, sim ou não? Sim ou não? Não. Sim. Sim ou não? Aluno é assim, se você fizer uma pergunta, ele falar sim, você fecha a cara e ele fala não. O quê? Não, professor. O quê? Sim, professor, sim. E ele fica pulando do sim para o não, porque ele não sabe qual que é a resposta, ele não quer magoar o professor. Dom tem prazo de validade, sim ou não? Sim. Tem prazo de validade. Vamos confirmar isso na palavra de Deus? Vamos lá? Vai comigo aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Vamos ver qual é o prazo de validade dos dons. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Todos acharam? Amém. As mulheres conseguiram achar? Amém. Também, gente, também, ué.
de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Até quando vai o dom? Até a volta de Jesus. E qual o dom que Deus quer que você recebe? Todos. De maneira que não vos falte nenhum dom. Ai, pastor, eu sinto que Deus só quer me dar o dom de línguas. Mas é o dom de línguas estranhas, não é o dom de falar muito, não. É o dom de línguas estranhas. Eu sinto que Deus só quer me dar o dom de línguas negativo. Deus quer te dar todos os dons. Todos. Mas às vezes a gente só busca um. E às vezes nós não buscamos nenhum. Então, para que não vos falte nenhum dom, até que seja revelado Jesus Cristo. Então, preste atenção. Até quando vai, qual o prazo de validade dos dons do Espírito? Até a volta de Jesus. Jesus voltou, você não precisa de nenhum dom. Precisa falar em línguas lá no céu? Não, irmão. Aliás, para conversar lá, eu acho que você nem abre a boca. É telepaticamente. Você olha para o anjo, dá uma olhada para o anjão assim, e aí você já troca aquele pensamento com ele. Lá precisa do dom de profetizar? Eis que te digo, meu anjo. Vai precisar disso, irmão? Hã? Não. Lá vai precisar do dom de discernimento de espírito. Eu acho que esse anjo não é muito anjo, não. Eu acho que esse anjo precisa, irmão. Não. Então os dons vão funcionar apenas aqui. Mas tem um dom que é o maior dom de todos, que esse você vai precisar dele no céu. Qual que é? O amor. Lá no céu tem que ter amor. Qual é a moeda de troca no céu? Amor. Me dá R$100 de amor, anjo. Mais ou menos assim para você entender. É amor. Lá no céu, o único dom que vai prevalecer é o dom do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisso saberão que sois meus discípulos. O amor jamais acaba. Se o amor jamais acaba, no céu terá amor. I love you. Je t'aime, mon amour. Em qualquer língua, o amor ele é presente. O amor é universal. Deus é amor. Nasceu até uma igreja. Deus é amor. 1 João 4,8. Deus é amor. Para nós fecharmos a nossa pregação, como eu devo buscar os dons? Com zelo. Beleza? Para que servem os dons? Para o aperfeiçoamento dos santos. Qual o prazo de validade dos dons? Até a volta de Jesus, com exceção do dom de amor. Quantos dons nós temos do Espírito Santo? Começa com 9. 9, beleza. Primeiramente, os dons de elocução. Quais são? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Dom de poder. Quais são os dons de poder? Fé, cura e milagres. Quais são os dons de profecia? Profecia, dom de línguas e interpretação de línguas. Qual é o seu? Eu quero deixar essa palavra para você e quero que você busque os dons de verdade. De verdade. Saia daqui hoje dizendo assim: eu preciso buscar os dons de Deus. Eu preciso. Falta quem interpreta língua estranha aqui na igreja. Falta. Aqui durante 12 anos eu só vi uma interpretação de língua nessa igreja. Quando a pessoa começou a falar em língua, a irmã se levantou e disse: ele está falando isso. Falta. Mas quer ver por que falta? Quem é que busca interpretação de língua aqui? Vamos ver, levanta a mão. 1, 2, 3. Você tem dom de língua?
A outra pessoa que levantou aí atrás? Você tem dom de língua? Não? Então já busca primeiro o dom de língua. Você tem dom de língua? Tá. Então, as pessoas não oram buscando a interpretação de língua. Tem que buscar. Sabe como é que você faz? Você chega com o seu carrinho de compras, ou com o seu carrinho de carregar dons na presença do Senhor e fala: Senhor, me dá todos os dons. Porque às vezes você está pedindo um dom e tem outro mais na frente, que está mais fácil de chegar. Senhor, me dá todos os dons. Pede tudo, irmão. O que Deus tiver para te dar, pede 100%. Diga: o que Deus tiver para mim, eu quero 100%. Você acha que Deus vai te dar alguma coisa ruim? Não. A Bíblia diz que Deus não acrescenta dores e sofrimento a ninguém. Viu? Tudo que Ele te der é bom. Tudo que Ele te der é bom. E se Ele deixar de te dar alguma coisa, é porque não é bom. Tá bom? Ok? Vamos se mover pelos dons? Ore pelo menos 1 hora, que aí os dons aparecem. Ore pelo menos 1 hora, que aí o diabo corre. Ore pelo menos 1 hora, que aí você prospera. Ore pelo menos 1 hora, que a doença vai embora. Ore pelo menos 1 hora, que as coisas começam a acontecer. Ora aqui, melhora. Tá bom? Tem um ditado que diz assim: está nervoso? Vai orar, irmão. Porque se você estiver nervoso e for pescar, você ainda vai achar uma surucucu de fogo mais nervosa do que você. Quem conhece surucucu de fogo aqui, irmão? Brinquedo não, tá? Vamos orar então, irmãos. Vamos encerrar a nossa mensagem.